Bom dia a todos. Estamos na segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia 6 de julho. Vamos nos prepararmos para nos alimentarmos de Jesus enquanto palavra que veio nos incutir o quanto somos amados por Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, estejam com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos, o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26. Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor reine em meus pensamentos, em minhas palavras e na minha vida. Amém. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Se ao menos eu tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Significa isso teologicamente? Fé que não produz frutos de restauração, de mudança de vida, de cura física, espiritual, psicológica, emocional. É uma fé igual a uma árvore seca, que não produz folhas, nem frutos, nem flores. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Será que não é o que eu preciso hoje ouvir de Jesus? Me abrir e entender, buscar no Espírito Santo discernimento, que minha fé nele tem que produzir frutos, curar-me de todas as minhas enfermidades física, espiritual, moral, cristã. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos. Jesus gosta de tudo pelo menos, sem barulho, sem baderna. Retirai-vos. Porque a menina não morreu, mas está dormindo. Não morreu, está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito dessa palavra, talita.
Outros evangelistas narram esse episódio, que Jesus, ao tocar nela, disse: Talita, menina pequena, levanta-te. Que essas palavras nos conduzam a um estado de vida nova, vida plena, vida batismal, vida eterna. Amém? Pois bem, vamos buscar discernimento no Espírito Santo de Deus para renovar nossa mente, nosso coração, nossa vida e entendermos o que é que nós vamos, de que vamos nos alimentar. Tem pessoas, principalmente quem já fez experiência de ir para outros países, principalmente Oriente, aparece, não sabem ler a língua oriental e fica indeciso na hora de pedir um prato para se alimentar. Às vezes é um gafanhoto frito, insetos. A mesma coisa que nós. Não basta abrir a Bíblia, ler, interpretar do seu jeito, por sua conveniência. Às vezes a gente está trocando um filé mignon por um largato, por um gafanhoto frito, e temos que engolir de boca dentro. Então vamos buscar discernimento no Espírito para saber o que estamos dispostos a nos alimentarmos no entendimento do que Jesus quer que eu aprenda com a lição desses dois atos que chamamos de sinais miraculosos que ele realizou na vida de duas pessoas. Pois bem, temos aqui relatado através do evangelista 2 milagres. O da mulher com hemorragia, que a medicina na época, os médicos já haviam desenganado. Sabemos, ao estudar hermenêutica, o estudo profundo do texto dentro do contexto histórico, político, religioso, científico, familiar da época. Ela tinha uma hemorragia. Essa hemorragia era provocada por um câncer de útero. Então, dentre esses dois milagres, havia essa mulher com hemorragia e o da filha de um chefe que admirava Jesus. Mas o tema é um só. E que tema é esse que abrange esses dois gestos, atos de restauração, revitalização, curar a enfermidade física e até mesmo trazer a vida ao corpo que já está morto, sem vida, que é o caso da criança. Que lição eu tenho que aprender hoje com esses dois milagres, ou atos miraculosos de Jesus? O tema é um só, o toque. O toque do dedo de Deus na vida de cada um de nós. A gente conhece por fotos, por cartões, ou talvez alguns dos meus ouvintes já tenham sido agraciados de ir pessoalmente ao Vaticano e visitar a Capela Sistina. E lá, dentre outras figuras da narração da história da salvação, está Deus Pai, de um lado, o homem do outro, e dois dedos tentando se tocarem. O humano e o divino, o toque. O que está hoje como tema do aprendizado é o toque no
campo da fé. Esse toque não é qualquer toque, não é eu tocar numa folha, numa mesa, no talher, em alguém, de forma aleatória. É um toque divino. Ele, o divino sagrado, Jesus, Deus feito homem, onde ele toca, tudo se transforma em vida e vida em abundância. Salva vidas. No primeiro caso da mulher, estava com hemorragia, a mesma faz questão de tocar Jesus. Ela mesma diz, eu acredito, eu creio, se eu tocar pelo menos no manto dele, eu ficarei curada. No segundo caso, a menina não toma iniciativa porque ela está morta, inconsciente, sem noção, porque ela está desfalecida. Mas é Jesus que toma iniciativa e toca na menina, Talita, menina pequena, pegando pela mão, levanta-te e anda. No primeiro fato do toque, que a mulher que acredita se tocar no manto de Jesus seria curada, como realmente foi, nesse primeiro caso, nos mostra o que é a fé sólida de um cristão ou de uma cristã. O segundo mostra o que a fé dá. A fé do intercessor, não só da pessoa acometida por uma enfermidade, que precisa da graça de Deus, ou até do defunto, mas o intercessor, que foi o pai da criança, acreditou. E pela fé dele, pela sua intercessão, Jesus tocou na criança e revitalizou. Ou seja, não ressuscitou, revitalizou, trouxe a vida de volta ao corpo. Revitalização, o que aconteceu com Lázaro, com essa criança, trouxe a vida de volta ao corpo. Num certo tempo, ela deixou o corpo e foi para o céu. Morre definitivamente. Então temos aí o toque. Pela minha fé em tocar o que é sagrado, o que é Jesus, e o toque de Jesus, que alguém intercede para que ele toque em mim e me traga vida e vida em abundância. A intercessão. Pois bem, Jesus. Qual a função de Jesus dentro dessa situação dos toques? Com o seu dom, ele exerce sua missão em fazer passar da morte para a vida, todos da morte para a vida. Havia uma ameaçada, provavelmente com pouco tempo de vida, mas que teve o fôlego e a força de vontade de correr atrás de Jesus e acreditar, se tocasse nele, seria salva. A intercessão do Pai, que pede a Jesus em trazer a vida de volta. Então, todos os atos de Jesus para comigo, para com você, é trazer agora, neste momento, a graça da salvação. Mesmo amanhã eu passando pela experiência da irmãzinha morte, nele, por ter tocado, comungado, eu serei ressuscitado, não mais revitalizado. Gozarei de vida e vida plena, vida eterna. E o que é tocar? Tocar é a primeira e a última forma de se conhecer algo.
se manifestar algo em consideração ao outro. Aqui na América Latina, vamos pegar nós brasileiros. Se você observar, dentro da igreja, como se estiver lá sentado, rezando seu tecinho, esperando na hora da missa, muita gente entra na igreja porque elas não bastam olhar, contemplar, venerar as imagens. Ela tem que ir lá e tocar nas imagens. Tem que ir lá tocar no sacrário. Tem que tocar uns nos outros. Por isso estamos sofrendo nesse tempo de isolamento, que não podemos nos tocar uns aos outros. O tocar é um sinal muito agraciado, abençoado por Deus. Manifesta uma comunhão plena, uma satisfação. Se eu não tocar, eu não sinto a fé brotando dentro de mim. Vamos ter como bom exemplo, no bom sentido, os nossos irmãos deficientes físicos, os cegos. Estão se reproduzindo artes, obras de artes, para serem visitadas e tocadas pelos deficientes visuais, para que eles, tocando, eles tragam para o mundo de ideia deles o que está esculpido naquela obra. Então, toque, posso dizer que é um hábito abençoado e sagrado. Tocar, entrar em comunhão com o outro, até consagrado. Às vezes, a igreja matriz, a paróquia Rainha dos Apóstolos, mas a igreja matriz é consagrada Nossa Senhora Aparecida. Entram muitos, a primeira coisa que eles fazem é Nossa Senhora, na imagem de Nossa Senhora, e tocar nela, para depois ir ao Santíssimo. E alguns irmãos reclamam: padre, você tem que corrigir primeiro Jesus. Epa! Respeite a forma, limitada ou não, mas que é uma fé viva, fervorosa. Vá aos padres salesianos lá, em Juazeiro do Norte, proibir as pessoas subirem de joelho aquela escadaria que leva aquela imagem grande, está lá a estátua de Padre Cícero. Eles vão tomar uma lição de fé do povo. Vá aos padres salesianos reclamar dos devotos de Nossa Senhora Aparecida atravessarem da igreja antiga ao novo santuário pela ponte de joelhos, até sangrando. Vá aos padres salesianos reclamarem no santuário do Pai Eterno, do Bom Jesus da Lapa, as pessoas que entram nos santuários, na gruta do Bom Jesus, de joelho até a imagem. É uma fé individual, não se explica a fé. Se experimenta e se alimenta dela, e ela deve produzir frutos. A fé é tocar, filhos. Tocar é a primeira e a última forma de conhecer. É ir além do próprio limite, é fazer uma troca com o outro, é entrar na comunhão com o sagrado e com o humano, propriamente com alguém. Na rua, benção, padre. Oi, padre, como o senhor vai? Eu vou dizer para as pessoas: não me toquem. Ai, mas nós estamos no isolamento. Gente, compaixão, se colocar no lugar do outro. Uma pessoa que tem compreensão, esclarecimento, não vai se tocar, nem dentro de casa, bater cotovelo com cotovelo. Mas uma pessoa simples, humilde, que cruza comigo na rua e quer me tocar,
Que agressividade! Não, o coronavírus está aí. Eu sei, tem que ser prudente, mas eu não posso ser ignorante, nem humilhar as pessoas. A compaixão acima de tudo. Cada caso é um caso. Então, cada um de nós é chamado a experimentar esse toque de Jesus. E como é que chegamos a ser tocados por Jesus? Primeiro, agora, pelo que você está ouvindo. Segundo, pela Eucaristia. Ele vem e não nos toca, vem fazer morada em nós. A importância da Eucaristia. Quando eu elevo o meu pensamento a Ele e o invoco, Senhor, vinde sem demora, socorrei-me. Ele me toca. Minhas orações, Ele escuta, Ele me toca. Então Jesus não nos salva. Resumindo, uma estava ameaçada de morte pela hemorragia. Um câncer provavelmente já em fase terminal, metástase. A outra já estava morta. Então, presta bem atenção. Jesus não nos salva da morte, mas nos salva dela. Ao passar por ela, Ele não nos deixa morto. Ele nos ressuscita. Ele não nos salva da morte, mas nos salva dela enquanto morte eterna, definitiva. Como diz a medicina, está morto, não podemos fazer mais nada, joga no buraco. Mesmo um médico me dizendo isso, que um ente querido, um paroquiano meu, está morto, eu digo, para você. Biologicamente, cientificamente, fisicamente, ele está morto. Mas a minha fé me alimenta da certeza que ele passou por ela, ele vive muito mais do que nós, porque ele agora está em plenitude, em vida eterna. Pela fé e pelo batismo, fomos mortos com Jesus ressuscitados, sepultados com eles e ressuscitados com ele. Por isso, já agora podemos viver a mesma vida radicalmente nova daquele que é Jesus, que morreu, foi sepultado e ressuscitou por nós. O que eu estou dizendo para você não são palavras minhas, da palavra de Deus. Releia Romanos 6, capítulo de 1 a 11. Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 15. Então, ele, Jesus, nos toma pela mão. Podemos sair do luto, do jejum e entrar na festa, como eu dizia antes, do casamento, das núpcias com o Cordeiro definitivo no céu. O noivo já está aqui, está falando com vocês e falando para mim. Jesus nos liberta da sombra da morte, ele próprio diz. Ele nos liberta da sombra da morte. Tem alguns irmãos que se diz ser cristãos, de outras denominações cristãs, que diz que quem morreu fica lá num sono profundo até o juízo final. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 16. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Também pode conferir qual era a promessa de Deus que iria ser realizada em Jesus. A promessa, enquanto promessa, está em Isaías, capítulo 9, versículo 1 seguintes. Qual é a missão do Messias? Nos alimentar de vida e vida plena, vida eterna. Então a igreja que somos nós é representada por essas duas pessoas, a mulher
com hemorragia, e a Talita, a criança. Uma toca ao Senhor, a outra ele toma pela mão. Você quer agora não ser tocado por Jesus, porque você ainda vive neste corpo. Ele vai tocar em você o que você é diante de Deus, vida eterna, na hora da sua morte, levantando-te para a eternidade, te acordando para a eternidade. Isso acontece na hora da morte. A ressurreição, o julgamento e a nossa sentença. Se formos trigos ou joios. Jesus disse que Deus deixa criar tudo junto, crescer junto, joios e trigos. Tem muitos trigos e joios esparramados por aí. Não vamos julgar para não sermos julgados, mas cada um se julgue. Estou sendo mais trigo ou joio? Eu quero ser tocado sempre por Jesus, na certeza de que estarei correndo primeiro para tocá-lo, para depois, no meu momento final, ele venha a mim, me toque, tome pelas mãos e me apresente ao Pai como filho, filha, filhos prediletos. Um beijo no coração. Olha, eu quero fazer aqui uma correção, porque como instrumento da comunicação que sou, eu citei sobre o amado e a amada que conta os minutos, horas, segundos para se encontrar com o seu amado, que nós temos que contar os segundos e horas para correr para Jesus na Eucaristia. E eu citei como autor desse livro Shakespeare. Tem nada a ver. Shakespeare é um grande escritor e dramaturgo. O livro eu li quando criança e releio sempre que posso. É O Pequeno Príncipe. Saint-Exupéry, tá? Exupéry, O Pequeno Príncipe. É que fala, tem um momento que fala que o amado e amado, os amantes, eles contam segundos e minutos para o encontrar-se com seu amado, com sua amada. É o que nossa alma deve desejar, sempre se reencontrar com Jesus, principalmente na Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Rainha dos Apóstolos, nossa Mãe Padroeira, e intercessora de todos nós batizados que nos tornamos discípulos e discípulas de Cristo, venha sobre nós e permaneça para sempre essa bênção, nos curando as nossas enfermidades, tomando pela nossa mão. Ele nos toque com essa bênção e nos faça revitalizar-se, recriar-se, vida nova, pensamentos nobres e coração cheios de sentimentos nobres, para esparramar por esse mundo afora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no teu coração. Te amo. Até amanhã, se Deus quiser. Reze por mim, que estou rezando por vocês, tá bom?